aqui é Márcia Maria em mais um programa Simples assim. Gente, estamos aqui, como vocês já estão acostumados, com a nossa querida Cris Soller. Olá. Com a Simone, que já esteve aqui. A Simone, gente, ela além de professora, ela é psicopedagoga e neuropsicopedagoga. Exatamente. Se você precisar aí ajuda para o seu filho, tá aqui a Simone, depois vai estar com contato, vai ter o contato dela. E assim como também a Cris Soller, que é psicóloga. Nós vamos aqui abordar um assunto que está em alta, infelizmente, muito triste, que é desse rapaz, sim, gente, tá falando de um jovem, né? É verdade. Agrediu uma criança, que é o que aconteceu aqui. Esse jovem agrediu essa criança, que não é o fato dela ter TDAH, mas por ser uma criança. A agressão, né? Já agressão. Né? Então, você tem um adulto ali, você tem duas crianças brincando, e o adulto cisma, entre aspas, porque ele disse que é porque o outro bateu na criança menor. Mas isso não justifica. Se nós pensarmos no fato, a agressão já mostra a falta de controle. Exatamente, porque mesmo né? que fosse duas crianças, já o adulto teria que estar separando e não tomando as dores de uma criança. Controle, né? Exatamente. Porque tem mais conhecimento. E tá chamando os pais, o responsável. Mas não, você vê um adulto que se descontrola, que bate numa criança, porque ele chega a dar soco no estômago da criança. E sem contar que essa criança bateu a cabeça ainda. Então, ele, de repente, correu até o risco dessa criança vir ter um traumatismo craniano, sim, enfim, as consequências piores. Agora, Simone, e o trauma que fica nessa criança? Isso, primeiro. Quem cura esse trauma? Primeiro que eu ia falar, não justifica se a criança tem alguma deficiência ele fazer, né, ter tal atitude. Ali a gente pode analisar um pouquinho que ele estava, o descontrolado da situação é ele. Ele, né? Ele não soube fazer a mediação das crianças ali. Então, o lugar dele não era se nem na quadra. Não, e se é que houve também, porque em momento nenhum, em todas as reportagens que eu vi, eu não vi nenhuma... conflito entre as duas crianças, nenhum conflito entre as duas crianças. Na verdade, não está muito claro o que ocorreu ali. Mas você pode ter certeza que essa criança vai ficar com alguns traumas. Não, tanto é que a mãe já falou que a criança já não estava querendo ir para a escola, o comportamento dela mudou na escola, porque a criança que tem TDAH é uma criança bem ativa, né? Ela não para, não é isso, Simone? A gente tem dois tipos de TDAH. A que fica introspectiva, quietinha, né? Mas a cabeça dela tá mil, ela tá ali quietinha, mas o cérebro tá pensando, tá mil. E tem a outra também, que é a mais agitada, que não para, levanta, senta, tal, tudo. Então, tem esses dois tipos. Aí teria que estar avaliando melhor. Mas, independente disso, né? A criança já tem uma debilidade ali de comportamento, né? Porque não é neurológico aí, é comportamental. E a gente entende, que conhece um pouquinho do que vai acontecer com o emocional, por que ele está com medo? Ele pode estar pensando, qualquer um pode me bater na escola. Qualquer um. O adulto que era para defender não fez. Exato. Então, onde ele vai se sentir seguro? Numa sala de aula, onde ele pode pensar que a professora, em qualquer momento, pode agredi-lo? E qualquer um de nós, né? Mesmo criança, adulto, quando você sofre uma situação inesperada, desconfortável, te gera uma insegurança. Porque você sente o quanto não está preparado para algo, para uma agressão, por exemplo, para algo desconfortável. E assim, como se diz, algo repentino, não esperado. Exatamente. Né? Jamais esperado. Então, isso você entra num estado de alerta. Faz com que você fique nesse estado de alerta. Nós, adultos, imagina essa condição em uma criança. Mesmo porque a gente está falando que a criança, ela está no habitat dela, né? Porque ela mora aí, dentro do condomínio, seguro, né? Outra coisa que a gente tem que pensar, que a gente está vendo essa cena, né?
Mas vamos pensar no momento em que o pai e a mãe dessa criança fica sabendo do ocorrido. Gera também todo um desequilíbrio, um estresse dentro do lar. Exatamente. Então, a cabecinha da criança fica a mil, porque os pais são o porto dela. E a referência. E a referência. O adulto ainda, para ela, é quem me protege. Então, tá tudo desequilibrado ali. Porque não poderia ter acontecido aquilo. Aí sobe ao desequilíbrio dentro do lar. Essa criança fica totalmente perdida, né, Cris? A gente pode falar. Um ponto que você colocou, né? É o desequilíbrio dentro do lar. É muito comum quando os pais ficam sabendo de alguma coisa ruim. Então, por exemplo, a criança chega machucada em casa. O pai, normalmente, no desequilíbrio dele, ele chega, ao invés de perguntar, filho, o que aconteceu? Como que você está? Não, ele já coloca o nervosismo dele para fora e a criança se assusta achando que aquele nervosismo é para com ela. Então, ela não entende que aquela reação do pai é uma reação de preocupação, de cuidado. Sim, de cuidado. Muito pelo contrário, a criança sente como uma agressão. Por quê? Porque ela vê o pai nervoso. É como a gente vê um animal ferido. O animal ferido, ele está carente, ele está necessitado, mas se você chega próximo a ele, ele vai tentar te agredir. Então, é assim que a criança imagina. Ela vê aquele pai agressivo, aliás, agressivo não, nervoso, Sim. Ela vê como agressividade. Certo. Entendeu? Então, isso já entra em um choque duplo, porque ela passou por um problema, chega em casa, vê aquela reação, ela se assusta ainda mais, e aí o que acontece? A criança se fecha. Ela se fecha e o medo dela toma conta, a aumentar. Tanto que a mãe falou que a criança já passava por tratamento psicológico, agora teve que aumentar as sessões, porque a criança está tendo reações assim... Isso mexe dentro da escola, com o aprendizado. Sim. O rendimento dele cai. O medo com as pessoas, o medo de sair, tudo isso acontece. E aí nós temos o fato que ocorre na própria escola. Exatamente. Sim, vamos ver a próxima. Que tem mostrado muito. Infelizmente que aconteceu, né? Outra, é uma coisa que vem chamando a atenção, porque assim, nós temos essa professora com essa criança, que aconteceu no Rio Grande do Sul. Agora, muitas coisas estão acontecendo em creches também, né? É uma vergonha pública até a gente mostrar, né? Isso daí eu fico com vergonha, porque como professora eu fico, porque o que está acontecendo com esses profissionais? O que está acontecendo com os adultos, né? Mas voltando para cá, o que chama atenção aí não são os alunos. Ele poderia, que até se você olhar, você não vê nenhum tipo de bagunça. Parece que a sala está controlada. E mesmo se tivesse, ela não tem o direito, ok. Mas eu digo assim, por que essa professora está tão descontrolada a ponto de bater na cabeça de uma menina, ou de uma criança, melhor dizendo? O porquê? O descontrole é dela. Ela não está preparada para estar dentro de uma sala de aula. Então, aí, Simone, não seria o caso, igual nós estamos falando, de uma escola particular. Sim. Aí não é o caso de alguém já ter reparado, porque essa professora não teve essa atitude, ela não deve ter tido essa atitude, assim, do nada. Ela já devia estar apresentando alguns sintomas. E como assim que a escola não percebeu, a diretoria? Porque você não tem, tudo bem, a diretora, a gente falando da diretoria, você tem toda aquela ocupação que o diretor não tem tempo para nada, mas você tem não tem tempo para nada, modo de dizer, né? A ocupação, ver aqui, ver ali, dia a dia. Tudo muito corrido, mas você tem as colegas de trabalho, você tem alguma outra criança que deve reclamar para a mãe. Olha um ponto muito importante. A escola, quando contrata, não contrata um professor agressivo. Esse professor, aliás, quando se inicia, quando ele vai em busca, às vezes ele até está um período desocupado ou está iniciando, muitas vezes ele está num período equilibrado, bem.
Só que, como a Simone falou, o que acontece, o que aconteceu, que foi, né, que gerou? Será que ninguém observou? É como, muitas vezes, o gás em uma garrafa de refrigerante. Você agita, só que tampado, ele fica ali. Então, e é justamente esse o problema. Quanto mais você segura, quanto mais você reprime, uma hora vai extravasar. E aí, quando extravasa, acontece o problema. Então, por exemplo, nisso que você colocou, muitas noites mal dormidas. Uma noite mal dormida, você acorda e você fala, não, eu tenho que trabalhar. Estou preocupado com minha questão financeira, estou preocupada com questões familiares, enfim. Você vai, não, mas eu tenho que trabalhar. Não, eu não vou gerar mais um problema. Não para e pensa, melhor eu tirar um dia ou um final de semana, olha, eu vou deixar minha casa suja, mas eu preciso deitar e dormir. Eu preciso fazer uma meditação. Eu preciso procurar ajuda. Não se pensa nisso. Reconhecer que, olha, eu tenho um problema e esse problema está me incomodando. Está tirando o meu sono. Está fazendo com que eu coma demais ou perca o apetite, enfim. Não se percebe, a gente vai levando. E aí o que acontece? A hora que você abre um pouquinho... Você diz assim, o estupim, né? O que observa aí? Você tem razão. Tem N questões. Sim. N questões aí, né? Para justificar essa atitude. Uma é que eu isso, né? Mas assim, para explicar, não né? É para explicar, eu até me expressei um pouquinho mal, para explicar. Um ponto é esse que você colocou. O outro ponto que eu vejo também é profissionais mal preparados para estar em sala de aula. O que eu tenho notado? Hoje, qualquer um que tenha um pouco de dificuldade chega despreparado para uma sala de aula. Às vezes nem gosta do que faz. E eu percebo. E é complicado, hein? Você dá aula sem gostar. É complicado. E aí o que acontece? Essa pessoa dentro da sala de aula... O professor, ele tem uma responsabilidade. Tem que ter amor, né? É igual o médico, é complicado, né? O professor dentro da sala de aula, sem gostar do que faz, ele não faz por amor. Ele não faz naquela tranquilidade, naquele relaxamento gostoso, que flui. Né? Ele está tenso o tempo todo, porque não é aquilo que ele queria. Esse é um outro ponto. Então, é a mesma coisa que você falou, ó, o gás vai enchendo ali. E aí, uma hora ou outra, se ele pega implicância com uma criança, o que não pode ocorrer. A gente tem que ver todos, eu digo como cristã, né? Eu procuro olhar todos como meus filhos em sala de aula. Literalmente eu olho cada dificuldade, cada jeitinho. A gente tem que ter aceitação pelo aluno. Sim. Independente de como ele é, de como ele age, a gente tem que ter... E ganhar o aluno para você. Porque quando você ganha o aluno, quando você cria esse vínculo, é melhor do que você criar esse tipo de... Relacionamento. Esse tipo de atitude. Porque se você não ganha o seu aluno, não cria um relacionamento gostoso, e você não gosta do que faz, uma hora ou outra vai sair uma coisa ruim. Não tem como, né? Não tem como, né? E quando você não gosta, você não consegue se entregar àquilo que você faz. E é muito importante, no convívio professor-aluno, é natural, né, Si? Você começar a amar os seus alunos. E ama mesmo. Né? Você passa a criar esse vínculo. É interessante que a criança sente também, né? Sente, e ela sente aprende falta, melhor, aprende, colabora melhor em sala de aula. Essa questão, sentir a afeição. E essa afeição, ela é conquistada aos poucos com o olhar. Porque o próprio amor, ele vem com o conhecimento. Você ama o seu filho incondicionalmente, por quê? Ele veio de você e você está com os olhos atentos
a se abrir ao que ele tem para te oferecer. Porque o que acontece? Por que eu falei desse tipo de professora que dá a impressão para mim que não gosta do que faz? Porque é impossível você não amar uma criaturinha daquela. Você tá ali para ajudá-lo. É o que você falou do olhar. Quando você olha, não tem como não se apaixonar. Não tem como você não tentar fazer de tudo ali para ajudar. E assim, lembrando que hoje, com as questões aí, a gente está vivendo uma sociedade bem complicada, né? A gente vai tá abordando isso aí num próximo bloco, mas independente do comportamento da criança, se é uma criança mais agitada ou menos agitada, cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito. E o professor, ele, quando ele é contratado, ele já sabe para que classe ele vai, qual o período. Quando você vê um tipo de da coisa idade. dessa, a gente entende, não gosta do que faz. Exato, está tendo um desequilíbrio aí muito grande. Muito triste. Se comentou, né, que há muito falta de preparo do professor com relação a isso. Mas eu já ouvi casos de professores que falavam, né, que, nossa, aliás, de pais que não imaginavam uma situação dessa com aquele professor. Então, eu vejo também que a falta de cuidado com o professor. E aqui eu coloco um alerta, levantando a bandeira da psicologia, que eu, como psicóloga, eu considero um absurdo as escolas não terem psicólogos. Eu também. Aí eu falo, não, aí eu vou concordar com a Cris. Eu acho isso um absurdo. O psicólogo não só para os alunos, como para os pais, porque aí eu vou colocar uma situação, também para os funcionários, não só professores, todos os funcionários. O que eu vejo, que eu conheço, orientadores fazendo o papel de psicólogo para muitos pais e professores. Você tocou no assunto, Cris, que é bem interessante e eu acho que deveria ser até obrigatório. Porque dentro dos hospitais, falando agora dentro referente aos enfermeiros, né, que eu fiz enfermagem, trabalhei um pouquinho, e a gente falava justamente isso, a importância dos enfermeiros terem um psicólogo para passar. Por quê? Porque eles lidam com terceiros. Aqui também, porque hoje, com essa inversão de valores, com tanta coisa aparecendo, os professores, aí a síndrome de burnout agora que na verdade ela já existia, só deram um nome agora, né? Então, os professores que estão aí já totalmente desequilibrados, porque lembrando que vocês, professores, vocês atuam aí com a família de vocês, aí vocês atuam com as crianças e você atua com os pais. Então, vocês estão com a família. Quer dizer, como que fica a cabeça de vocês? Vocês precisam de um psicólogo, sim. Quando você conversa com uma criança, convive com uma criança, você conhece exatamente como são os pais daquela criança. Sim, é um espelho. É um espelho. É um espelho. Isso é claro. Então, e a gente entende... claro, né? Agora, Clarinha, passa para nós a próxima. Sim. Falando de pais, né? Aqui é um pai agredindo uma professora. Então, o que esse pai está passando para esse filho? Que recado que esse pai está passando para esse filho? Então, o que a gente tem que entender aí, que quando nós estávamos falando lá no caso anterior, são crianças da educação infantil. Certo. Que é um tipo de conduta que você tem que ter. Eles são pequenininho, né? Enfim, e a personalidade está sendo formada, isso, né? Que tem que tomar cuidado ali, né? enfim. Aqui já vejo que é um menino maior, é isso? Exato, dá um pai que tá agredindo a professora. Aí o que ele mostra para o filho aí nessa situação também? Como o filho tem que agir. Exatamente. E olha só. E é uma cadeia, né? É uma cadeia. Provavelmente essa criança já dava trabalho em sala de aula, porque já espelha, como a Cris falou, os pais. Sim. A escola é um espelho
do lar dele. Não tem como não ser. Então, o que acontece dentro do lar, as palavras, atitudes, a criança leva para a sala de aula. E a professora conhece os pais através dessas atitudes. A gente já até vê o pai e a mãe através da criança. Eu vou falar como mãe, a Simone pode confirmar para mim, sim. Várias vezes, eu fui dispensada da reunião. Teve algumas reuniões que até o Fábio chegou aí e falava assim, nossa, mas o que você está fazendo aqui? Ele, reunião de pais. Não, você não precisava vir. Os pais que precisavam ir daquelas crianças... Não vão. Você nem É sempre assim. É impressionante. As crianças, né, que estão sempre cooperando, ajudando, a gente percebe a presença da família ali constantemente. Aquelas crianças que dão mais trabalho, que precisam, né, de ajuda, os pais nunca comparecem na reunião. E aí, muitos sempre falam, mas eu estava trabalhando, não tinha como. Como nós já falamos várias vezes aqui, presença não significa quantidade. Então, esse pai pode realmente trabalhar demais, não poder ir nas reuniões. Mas se ele for um pai presente, pelo menos ele manda uma cartinha. Sim, me responda. E o pai que é ausente, que não comparece, ele te manda uma cartinha perguntando, você pode, por favor, me falar como está? Relate isso para Não, eu vou nós. até mais longe dessa cartinha aí. Eu, como professora, eu ligo para o pai. Se ele quer, eu ligo, fora do meu horário. Quantas vezes já fiz isso? Ligo na minha... Eu falo horário de janela, mas é o horário do especialista que está em sala de aula. Eu ligo. Se a mãe manda assim, Simone, liga aqui para mim, eu não me importo, eu ligo. Já fiz reunião online com mãe, do outro lado. Então, assim, hoje dá-se jeito. Não precisa a presença da mãe ali se ela quer conversar sobre o filho. A gente pode conversar através de uma reunião online, enfim. Tem N lugares, telefone, celular, mensagem, mas tem pais que nem a agenda. E me diz, aquela criança que normalmente não dá trabalho, mas o pai normalmente não pode ir a uma reunião, é um pai que se comunica com você? Sim. Você vê, não fui na reunião por conta disso. Gente, no resumo, alguma coisa que eu preciso saber do meu filho. No resumo é aquilo que vocês falaram, né? O filho, ele representa os pais, é o que passa dentro de casa, aí é o que eles apresentam lá na sala de aula. Infelizmente ou felizmente, né? Porque tá tudo muito complicado para vocês. E eu vou falar, essa atitude do pai, futuramente, é o próprio filho dele que vai estar fazendo isso com o neto dele. Não, sem dúvida. Uma mãe que tem a atitude de bater numa professora, seja lá o porquê, ou porque a professora deu uma nota baixa. Se deu uma nota baixa, gente, quando meu filho vinha, a professora, tá, mas o que você fez? Era a primeira pergunta que eu fazia, tá, o que você fez, né? Mas, enfim, essa mãe que vai em cima da professora, essa mãe vai apanhar desse filho. Gente, não tem como você vai apanhar do seu filho. Não porque tem. É o que você está ensinando. É o que você está ensinando. Que base que ela está passando aí? Agressão. Não é verdade? E como esses pais estão ensinando esses filhos? E muitas vezes sem perceber. Achando que estão fazendo certo, mas... O que eu faço é isso. Hoje nós temos uma sociedade completamente desestruturada, desequilibrada, que assim, você fala, que caminho estamos indo? E nós temos ali 2 caminhos. A gente já volta falando sobre adultização infantil e os adultos que estão querendo ser criança. E até chupando chupeta. Exatamente, adultos voltando a chupar chupeta.